Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em 1 Samuel 17, vou ler o versículo 45. Nós vamos falar um pouquinho da história de Davi e Golias, que é uma história muito conhecida. Se você perguntar para o meu filho Cauã, de 8 anos, ele vai te contar essa história. Então muitas pessoas conhecem, mas eu quero trazer uma reflexão de Deus para o seu coração no dia de hoje. Então vamos ler. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Golias era um gigante de aproximadamente 3 metros de altura e a Bíblia vai dizer que ele era muito forte e que por 40 dias ele desafiava o povo de Deus. E ele desafiava o povo de Deus e ele vencia. E Davi, ele era um dos 8 filhos de Jessé. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé, era o filho caçula. Ele cuidava das ovelhas de Jessé, do pai dele, né? E os irmãos de Davi eram muito mais fortes que ele. Eliabe, por exemplo, era um homem forte, um homem de porte forte. E quando Samuel vai ungir, né, um rei ali na família de Jessé, na casa de Jessé, de cara ele olha para Eliabe e ele acha que Eliabe era o escolhido de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não olha como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, o homem, ele vê o físico, o homem, ele vê o porte das pessoas por fora. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vê o coração, Deus vê o íntimo, Deus vê o profundo, aquilo que está dentro de nós é o que Deus vê. Então, voltando um pouquinho aqui para a história, Davi, ele se depara com aquela situação. E no momento ali de transição, que Davi está indo cuidar das ovelhas do pai e tudo, ele vê aquela situação e ele vê Golias desafiando o povo de Deus. Imediatamente, Davi não se conforma. Davi olha para aquela situação e fala assim, como assim que um Golias desse está desafiando o povo de Deus? O povo que Deus escolheu, o povo de Deus, como assim? E aí Davi fala, não, peraí, eu posso lutar contra esse Golias e eu vou vencer, mas eu vou vencer no nome de Jesus. E Davi fala, nessa passagem que a gente acabou de ler aqui, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quando Davi se dispôs a lutar contra Golias, ele não olhou para o tamanho dele, ele não olhou para a fraqueza dele, ele não olhou para o tamanho daquele gigante, do quanto que aquele gigante poderia vencê-lo, mas ele olhou para o tamanho do nosso Deus. Ele olhou para o poder do nosso Deus. Então ele falou, eu vou contra você em nome de Jesus e em nome de Jesus eu vou te vencer. E assim acontece nas nossas vidas. Quantas das vezes nós enfrentamos problemas e dificuldades que quando olhamos a olho nu, quando olhamos a olhos humanos, não tem solução, não tem como resolver, é uma doença que não tem cura, é um problema que não tem como solucionar, é uma dificuldade que você olha e fala, não vejo luz no fim do túnel, mas nós não podemos olhar para o nosso problema como humanos, como pessoas que olham e querem vencer humanamente falando. Nós precisamos olhar para o nosso problema e ver o tamanho do nosso Deus, porque para o nosso Deus não existe impossível. Nosso Deus tem poder para resolver qualquer problema, o nosso Deus tem poder para fazer qualquer coisa, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, é aquele que chamou a existência, haja luz e houve luz. Ele não nasceu, ele sempre existiu, ele é o eu sou, ele é o Todo-Poderoso. Todo poder está nas mãos do nosso Deus. O poderoso é o nosso Deus. E no nome de Jesus, nós podemos enfrentar qualquer problema. No nome de Jesus, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade. No nome de Jesus, nós podemos vencer qualquer gigante que se levantar contra a nossa vida. E Davi, com uma pedra apenas, ele venceu Golias.
Ele tentou colocar armaduras para lutar contra Golias, né, com porte realmente de uma pessoa, de um soldado, mas imediatamente a Bíblia vai dizer aqui, ó, não consigo andar com tudo isso, pois não sou acostumado. Davi não era acostumado a guerrear, Davi não era acostumado a usar equipamentos de guerra, Davi era acostumado a cuidar das ovelhas do seu pai no campo. Davi já tinha matado urso, já tinha matado aqui, ó, vai falar urso e leões. Por quê? Ursos e leões já tinham vindo pegar as ovelhas do pai dele e ele vencia. Então ele pegava as ovelhas e ele lutava ali com urso e com leões, mas com equipamentos de guerra. Davi não estava acostumado. Mas Davi, ele pega 5 pedras. A Bíblia vai dizer que ele pega 5 pedras lisas no ribeirão e pôs dentro de uma sacola. E pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Então o equipamento que Davi usou não era equipamento de guerra, não era equipamento altamente preparado. Não, Davi foi na simplicidade. Davi foi confiando que Deus poderia entregar Golias nas suas mãos. Davi ele foi confiando não na sua força, não no seu braço, como Golias fazia, mas Davi foi confiando no nome de Jesus, no poder que Jesus tem para fazer todas as coisas. Então nós precisamos colocar, meus irmãos, a nossa confiança em Deus. Não, uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Não importa o seu tamanho, não importa a sua fraqueza, não importa o tanto que você é pequeno, o importante é o tamanho do nosso Deus, é o tanto que Ele é poderoso. Não confie na força do seu braço. Eu faço, eu aconteço, eu posso, eu tenho um carro com 7, 10, 20 airbags, se eu bater o carro não acontece nada comigo. Não! Quem cuida de todas as coisas é o nosso Deus. Não confie na força do homem, não confie só nos médicos, não confie no que o homem pode te oferecer. Não! Coloque a sua total dependência, a sua total confiança no Deus que é todo-poderoso. Então Davi pega uma pedra. A Bíblia vai dizer que Davi levou 5 pedras, mas ele matou Golias com apenas uma pedra. Então, com uma pedra, Davi jogou em Golias e bateu na testa de Golias. E aí, Golias caiu para frente. E Golias cai. E Davi pega a sua espada, finaliza ali, né? Mata Golias, corta sua cabeça e vence aquele gigante que estava desafiando o povo de Deus. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, mas a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, assim disse Jesus para mim e para você. Então, os problemas da nossa vida, eles surgem mesmo. As dificuldades, elas batem na nossa porta. O dia mau, ele chega. Se hoje você está vivendo muito bem, um momento de alegria, não está passando por problema nenhum, esteja pronto e preparado no nome de Jesus, porque as dificuldades, elas aparecem. Mas nós precisamos estar firmes e fortes na palavra de Deus. Quando lemos a palavra, nós temos segurança. Quando lemos a palavra, nós temos esperança. Davi era um homem fraco, pequeno, Golias era um homem forte e vencia todo o povo que estava sendo ali desafiado, né? Vencia todo o povo de Deus. Mas aquela história foi mudada por um homem que as pessoas não davam nada por ele, que era Davi. Inclusive, quando Davi chegou perto daquela situação, o seu irmão, olha aqui, ó, o seu irmão chamou ele de convencido, Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé. Então os irmãos de Davi também olhavam para a aparência dele e falavam: quem é você, seu convencido? Você acha que você vai vencer Golias? Tantas outras pessoas já lutaram contra Golias, você acha que você consegue isso? Porque é assim na vida da gente. As pessoas nos julgam pela nossa aparência. As pessoas nos julgam por aquilo que elas olham, porque o homem é assim. Mas Deus, ele olha o seu coração.
Ele sabe daquilo que passa dentro de você. Ele sabe das suas intenções, das vontades que você tem de buscar o Senhor, das vontades que você tem de ser cheio da presença de Deus. Então não se deixe abater pelas críticas, não se deixe abater pelas dificuldades, pelas pessoas que olham para você e não dão nada para você. 1 Coríntios vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. E Davi e Golias é uma dessas coisas aí que confundiu as pessoas. Por quê? Porque quando olhavam para Davi e Golias, jamais um ser humano pensava que Davi pudesse vencer Golias, principalmente com uma pedra. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. O evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E Davi venceu Golias pelo poder de Deus. E eu e você vamos vencer as dificuldades pelo poder de Deus. Porque quem nos dá força, quem nos capacita, quem nos mostra o caminho para enfrentar os problemas é o nosso Deus. Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Será a altura, a profundidade, a morte, a vida? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa o momento difícil que você está vivendo, no nome de Jesus você pode vencer as suas fraquezas e as suas dificuldades. Então ore ao Senhor, peça ao Senhor para te capacitar para enfrentar os problemas e as dificuldades, no nome de Jesus, segurando nas mãos do Todo-Poderoso, segurando nas mãos daquele que tudo pode. Aqui, ó, eu vou em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Então nós precisamos ter não a força dos nossos braços, mas as forças espirituais que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, nos dá. A nossa força não está no nosso braço, a nossa força está em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, que habita dentro de nós, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Eu deixo essa palavra hoje para você como uma reflexão. Para de confiar na sua força, para de colocar a sua expectativa no médico, no homem. Coloque a sua expectativa e a sua esperança em Deus, que pode resolver todos os problemas, todas as dificuldades, que passa com você no meio da luta, no meio da peleja. Eu tenho enfrentado uma situação muito difícil no meio da minha família, o qual quando eu vou orar eu falo: meu Deus, por quê? Por quê? Mas Deus, ele é aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Nós, quando olhamos a nossa vida ao nosso redor, nós só enxergamos o hoje, o agora. Lembramos um pouco do passado. Mas Deus, ele é aquele que conhece aquilo que vai acontecer na nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, semana que vem, no ano que vem, mas Deus, ele tem toda a nossa trajetória por escrito e ele sabe de tudo aquilo que vai acontecer. Então, a nossa esperança e a nossa expectativa precisa estar no Deus Todo-Poderoso. O inimigo, ele tem lutado todos os dias contra a nossa vida, querendo arrancar de nós essa esperança, essa expectativa. Mas Jesus é a nossa esperança. Jesus nos prometeu que nós teremos vida eterna em Cristo Jesus. Não porque nós merecemos, não, mas porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele nos comprou, ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Não porque merecemos, mas porque a misericórdia e o amor do Senhor nos alcançou. Então seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz ao nosso favor. Confie, acredite, coloque a sua total confiança e dependência no Senhor.
Não importa as dificuldades, esteja firme na palavra, na oração, na busca constante do Senhor. Eu li esses dias uma frase num livro que dizia assim: a Bíblia, ela nos afasta do pecado. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente conhece a Deus, mais a gente se santifica, mais a gente se afasta daquilo que desagrada a Deus. Mas o contrário também acontece. Quanto mais nós pecamos, nós nos afastamos da Bíblia e da presença de Deus. Então é aquilo que a Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais, e aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Então que nós possamos nos limpar a cada dia, nos aproximar da palavra de Deus, buscar de verdade ao Senhor todos os dias, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida santa na presença de Deus. Errar, todo mundo erra, mas o nosso prazer não pode estar no pecado, o nosso prazer tem que estar nas coisas de Deus. Peça ao Senhor misericórdia todos os dias e vontade de buscar as coisas do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nessa hora e eu peço a Deus que essa palavra possa germinar no seu coração, que essa palavra possa trazer frutos dignos de arrependimento em nossa vida. Pai querido e maravilhoso, a tua palavra foi lida. Meu Deus, nós estamos diante de uma história de Davi e Golias. Pai querido, nós aprendemos, ó Deus, que nós não podemos confiar na força do nosso braço, nós não podemos confiar na nossa aparência, na nossa força, mas nós precisamos confiar em Deus, que tem todo o poder em tuas mãos. E que no nome de Jesus, ó Pai, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, porque a tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Pai, nós cremos na tua palavra que é viva e verdadeira e eficaz. Pai, nos fortalece para enfrentar problemas e dificuldades ao longo da nossa vida. Nos enche, ó Pai, da tua presença, que o teu Espírito Santo possa habitar dentro de nós e nos encher a cada dia, para que nós possamos, ó Deus, ser cheios do teu Espírito Santo. Meu Deus, que nós possamos enfrentar as situações no nome de Jesus e vencer todas as dificuldades e problemas, que a nossa confiança não esteja no médico, no governador, no político, no prefeito, não. A nossa confiança não está em autoridades, a nossa confiança está em Ti, que é Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder em Tuas mãos. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela salvação, obrigado pela nossa casa, pela nossa família, que a Tua palavra possa trazer frutos e germinar nos corações das pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar me capacitando, ó Deus, para pregar a Tua palavra viva e verdadeira, aquela palavra que corrige, aquela palavra que exorta, aquela palavra que transforma, que traz mudança de vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Pai, te agradeço, para a glória do Teu nome. Amém. Eu agradeço a atenção de vocês e que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. Fique firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe.